Olá a todos! Hoje iremos falar de mais um assunto muito importante nas Escrituras Sagradas e no estudo de hoje falaremos do verdadeiro significado justificador da morte de Cristo. Sabemos muito bem que há certas divergências quanto aos 4 pontos salvíficos, que são justificação, purificação, santificação e glorificação, e que todos eles surgem a partir do sacrifício de Cristo naquela cruz e da compreensão que todos nós fomos incluídos juntamente com Ele naquela cruz. Nós do canal Plantando a Verdade entendemos que a justificação e a purificação não nos garante a salvação, mas garante a devolução daquilo que Adão tirou de todos nós ao pecar. A justificação é o ato realizado pela morte de Cristo em favor de todos que descendem de Adão, para assim ser restituído aquilo que Adão tirou de todos ao praticar o pecado. A justificação é um dom que Deus nos concede para que experimentemos aquele mesmo estado de Adão no Éden antes de pecar. A justificação é um dom de Deus que representa uma oportunidade para o homem descobrir por si próprio, depois de ser justificado, se retrocede voluntariamente ao pecado ou se voluntariamente decide se manter separado do pecado. Aquele que retrocede ao pecado, Adão, não mais é responsável pela sua iniquidade, pois este decidiu voluntariamente regressar ao pecado, mesmo conhecendo os dons de Deus. A justificação é a porta que nos conduz para a purificação de nossos pecados, praticados por causa do pecado de Adão. Então, vamos entender agora o que significa a purificação. A purificação é o ato realizado pelo derramar do sangue de Cristo naquela cruz. Este sangue é o novo pacto para lavar pecados. A purificação trabalha lado a lado com a justificação. Estes dois dons que Deus concede para os pecadores não lhes garante a salvação, mas sem eles é impossível chegar ao conhecimento da salvação. Entenda, não estamos dizendo que eles não fazem parte da salvação. É claro que fazem. O que estamos dizendo aqui é que eles não definem que alguém está salvo. Como disse Paulo em Gálatas 2, versículo 18: pois se torno a edificar aquilo que foi destruído, constituo-me a mim mesmo um transgressor. A função da justificação e da purificação é para que nós possamos abrir os nossos olhos para a verdade e entender que precisamos declarar o nosso arrependimento pelos pecados cometidos por causa da transgressão de Adão. E foi justamente por este motivo que Jesus advertiu todos os fariseus. Para isto, vamos ler Mateus 9, versículo 12 e versículo 13, que diz:
Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Quando Deus permite que o seu Filho seja sacrificado naquela cruz, é para que nós entendamos que aquilo que Ele nos concede através do sacrifício de seu Filho, este é o único lugar que podemos receber a misericórdia de Deus. Para recebermos a justificação, é preciso sabermos toda a verdade que esclarece este milagre justificador. Ter o conhecimento que Cristo morreu pelos nossos pecados, isto só significa que você tem uma informação unicamente histórica. Mas, para que você experimente e receba esta justificação, é necessário que você entenda que o pecado te deixou doente e a única cura para este mal é você saber que quando Cristo estava naquela cruz, Ele teve misericórdia de você e te atraiu em seu próprio corpo, te fazendo morrer juntamente com Ele, para que assim você receba a sua justificação através de sua morte naquela cruz. Para você entender o que realmente aconteceu no sacrifício de Cristo naquela cruz, vamos ler Romanos 7, versículo 6, que diz: Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Esta é a afirmação das Escrituras Sagradas. Não há um outro lugar que você possa encontrar a justificação do pecado que Adão nos transmitiu, a não ser na sua inclusão no sacrifício de Cristo naquela cruz. E é por este motivo que a palavra afirma que aquele que crê na sua morte com Cristo recebe a justificação do pecado de Adão. Então, é aí que você vai compreender. A morte de Cristo e seu sangue derramado representam a justificação de qualquer pecador que verdadeiramente crê neste sacrifício. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele afirma isto com duas retóricas. No capítulo 6, versículo 1 e 2, que diz: Pois, que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Com isto, Paulo deixa claro que cada justificado tem uma decisão pessoal a tomar, e esta decisão deve ser totalmente contra o pecado, confessando sempre que está morto para ele. A justificação nos concede um recomeço, ou seja, um novo ponto de partida, não para retrocedermos novamente para o pecado, mas sim para uma vivência limpa e pura, totalmente separada do pecado de Adão e de nossos próprios pecados que cometemos anteriormente. Agora, o nosso alvo é a vida que nos está prometida. Para entendermos isto, vamos ler Colossenses 3, versículo 3 e versículo 4, que diz: Porque já estáis mortos, e a vossa vida
está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Este é o papel do sacrifício de Cristo naquela cruz. Dar ao pecador a oportunidade de ser justificado da transgressão de Adão e de suas próprias transgressões. Ser justificado ou estar justificado não nos define como salvos, mas sim que estamos prontos para alcançar a vida mediante o nosso confessar que Cristo recebeu a ressurreição para nos dar a sua própria vida. Por isto, diz as Escrituras: quem tem o Filho tem a vida. Isto sim, verdadeiramente é a salvação, a vida de Cristo em nós. Que Deus lhe conceda o Espírito da verdade, para que sua palavra seja um conforto para a sua alma. Graça e paz a todos, da parte de Deus e do seu Filho, Jesus Cristo. Amém. Que o Deus da paz, da misericórdia, de toda bondade, esclareça esse estudo em sua mente, em seu coração, de acordo com sua vontade, pois é um Deus de amor, de justiça e de paz. Em nome do seu amado Filho, te agradeço, ó Senhor, por essa oportunidade de compartilhar a maravilha da tua palavra com todos estes amigos. Obrigado, em nome de teu amado Filho, Pai. Amém.